Albertoni é engenheiro perito em acidentes. Na hora de investigar um caso, ele leva em consideração algumas questões, como, por exemplo, a confiabilidade do veículo, a situação da rodovia, questões climáticas e o cognitivo do motorista. Quando a gente fala sobre os fatores cognitivos, a gente está falando sobre o estado mental da pessoa, sobre a condição de cobrança dessa pessoa que tem, ou a condição como ela está nesse dia, se ela está com algum problema na família, se ela está com algum problema no trabalho. Neste final de semana, um acidente envolvendo 3 veículos matou uma pessoa. Foi na avenida que dá acesso ao aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. Segundo testemunhas, o acidente foi causado porque um dos veículos aquaplanou. O perito em acidentes explica o que fazer quando existe muita água na pista e os pneus perdem a aderência. O que nós orientamos é não frear, tirar o pé do acelerador, deixar com que o freio do motor haja, onde o veículo desacelera, ele senta e aí a gente consegue retomar, porque ele flutua na alta velocidade quando perde o atrito ou ao passar em algum nível de água maior do que o comum, uma chuva onde tem uma poça d'água por um desnível do asfalto. Quando ele flutua, a gente precisa tirar o pé e não frear. O que a maioria das pessoas faz é, no susto, porque ela não estava preparada para aquilo, ela pisa no freio. Quando ela pisa no freio, o veículo flutua e aí ela também distorce o veículo e aí é onde o veículo começa a rodar na pista. Também no final de semana, um casal e a filha de 5 anos morreram quando o carro em que estavam bateu de frente com um caminhão. O acidente foi na BR-163 em Sonora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro de passeio invadiu a pista contrária. Esse caminhão ele inicia a aproximação e sinaliza para a condutora com farol alto que há um problema naquela condução dela, né? E ela não responde, tá? Ela vai fazendo a aproximação e não responde. Qual que seria a conduta esperada dele? Que ele freasse, né, e jogasse para o acostamento, né? Quase parando o caminhão, ainda que o impacto ocorra, o estrago tende a ser bem menor, tá? Mas a atitude do motorista foi totalmente diversa, né? Ele pegou e saiu aqui pela contramão da direção, né? E ocupou essa faixa aqui como se fosse uma mão inglesa, né? Uma mão invertida. E dessa forma, a condutora, quando assustou, talvez porque ela tenha acordado do sono, não se sabe, ela também veio para essa faixa aqui onde o caminhão tentava escapar. Então eles colidiram mais ou menos assim. No dia 10 de março, 4 amigas que estavam num carro de passeio também morreram ao bater de frente numa caminhonete. O acidente foi na BR-163 em Jaraguari. A motorista do carro de passeio teria invadido a pista contrária para fazer uma ultrapassagem em local proibido. O perito em acidentes diz o que é possível fazer numa situação dessas. Desacelerar, buscar acostamento e proteger eu e minha família. Essa é a primeira tomada de decisão. O engenheiro perito em acidentes dá um dado alarmante. Na maioria das investigações que ele faz, a causa do acidente está relacionada ao raciocínio do motorista, ou seja, a capacidade de compreender e perceber o momento. 99% dos acidentes são fatores cognitivos. As condições de cobrança daquela pessoa de chegar no fim do seu trajeto, as condições daquela pessoa do cansaço mental, do estresse, a concentração da pessoa na pista, a experiência dessa pessoa que está conduzindo um veículo na pista. Então isso já dá um exemplo do quão é importante a gente trabalhar os fatores cognitivos do motorista, preparar esse motorista para essas reações que possam acontecer.